Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regressa então mais um vídeo agora sobre a disciplina de Física do 12º ano no tema do lançamento de projéteis, mais concretamente no lançamento oblíquo. O problema é o seguinte: o famoso canhão Big Bertha, utilizado na Segunda Guerra Mundial, conseguiu um alcance de 100 km se fosse apontado nas melhores condições. O exercício consiste em mostrar, a partir das equações paramétricas, que a expressão que permite calcular o alcance máximo do lançamento do projétil possível é x máximo, ou seja, alcance máximo igual ao quociente entre o quadrado da velocidade inicial e a aceleração gravítica. Bem, para resolvermos esta questão é preciso, em primeiro lugar, saber que para obtermos o alcance máximo, o ângulo de lançamento, que eu vou designar aqui como θ, é igual a 45 graus, ou se vocês quiserem pensar em radianos, igual a π sobre 4. Eu não vou fazer esta demonstração, aqui, porque tem um vídeo, se vocês forem à lista de vídeos de Física do 12º ano no YouTube, vocês têm a dedução, ou melhor, a demonstração de que o ângulo de lançamento para vocês obterem o máximo alcance é exatamente igual a 45 graus. Não vou voltar a fazê-lo aqui. Quem quiser pode então aceder a esse vídeo e perceber exatamente essa demonstração. Neste vídeo vou apenas aplicar esse conceito. Para obtermos o alcance máximo, o ângulo de lançamento tem de ser igual a 45 graus. Agora, teremos que definir as equações paramétricas do movimento deste projétil para depois conseguirmos demonstrar que a fórmula para o alcance máximo é esta que temos aqui. Bem, então vamos pensar um bocadinho, vamos fazer um esquema para que nos permita pensar um bocado como é que nós vamos obter esta fórmula. Eu vou pensar assim aqui no nível do solo. Vamos imaginar, temos aqui assim um solo algo irregular. Vou agora pensar assim aqui num canhão, né? Temos assim aqui um canhão, mais ou menos, né? Ok, temos assim aqui o nosso canhão, e o canhão vai disparar uma bala, né? Vai disparar uma bala e a bala há de fazer uma trajetória parabólica, há de fazer assim qualquer coisa, né? Mais ou menos mal desenhado, mas tudo bem, o que interessa é que a gente consiga pensar sobre o esquema. E agora vamos definir aqui o nosso referencial, e o referencial eu vou defini-lo assim pela ponta do canhão, de modo a anular o máximo de variáveis possíveis. Definindo a origem do referencial como a ponta do canhão, vamos logo obter que aqui no eixo do x, o x da posição inicial é 0, né? O x0 é 0, e também definindo desta forma o y, a coordenada vertical da posição inicial do nosso projétil, também é 0, daí a definição feita do referencial desta maneira. Depois vou também posicionar aqui o vetor velocidade inicial, e o vetor velocidade inicial é sempre tangente à nossa trajetória. Então definimos ali o V0. O ângulo de lançamento é sempre o ângulo que o vetor velocidade faz aqui com o eixo horizontal. Então seja θ este meu ângulo de lançamento. Agora teremos que saber montar, mediante isto, as equações paramétricas do movimento. E as equações paramétricas do movimento, ou seja, a posição da bala, assim de uma forma vetorial, nós temos aqui o vetor R, vai ser o vetor posição, vai ser dada então pela equação paramétrica do movimento segundo o eixo do x, que vai ser uma função de x em função do tempo. Isto segundo o eixo é x, e há de ter a sua componente. Este movimento é dividido em duas componentes, uma componente horizontal e depois uma componente também vertical, que será y em função do tempo, segundo o eixo é y. As equações paramétricas serão exatamente esta equação da posição
em função do tempo e também, quer dizer, da posição, neste caso, do movimento horizontal, da variação da posição horizontal em função do tempo, e teremos aqui uma segunda equação paramétrica que nos dará a variação da posição vertical do projétil em função do tempo. Estas duas equações paramétricas seguem a equação do movimento de Newton, que de uma forma generalizada é sempre igual a x0 mais v0 t mais 1/2 de AT quadrado. Atenção que isto é a expressão geral, depois obviamente teremos que ter atenção às particularidades do movimento que nós temos para este caso. A do y vai seguir exatamente a mesma ideia, né? Continua a ser de uma forma genérica, igual a y0 mais v0 t mais 1/2 de AT quadrado. Isto assim de uma forma geral, não atendendo ao contexto. Isto são as equações que vocês devem ter sempre em atenção. E agora vamos criar as equações paramétricas para este caso em particular. Ok? Então vamos começar por definir as equações paramétricas segundo o eixo horizontal. E então, segundo o eixo horizontal, é preciso saber que o movimento é retilíneo uniforme segundo o eixo horizontal. Isto porque nós não temos, segundo o eixo horizontal, aceleração, porque a aceleração do projétil é apenas dada pela aceleração gravítica, e se pensarmos assim aqui no projétil, reparem que a aceleração gravítica aponta sempre para o centro da Terra, e esta aceleração é atua exclusivamente sobre o eixo vertical, não vai atuar, mesmo que o projétil se encontre aqui, quer dizer, a aceleração gravítica há de sempre apontar para baixo verticalmente, ou seja, a aceleração apenas atua sobre o eixo vertical, o que quer dizer que sobre o eixo horizontal não existe aceleração, daí o movimento segundo o eixo horizontal ser um movimento retilíneo uniforme, ou seja, a aceleração segundo o eixo do x é um vetor nulo e a velocidade segundo o eixo do x é constante, tem sempre o mesmo módulo. Sendo assim, estas equações paramétricas segundo o eixo do x ficam bastante simples, porque reparem da forma que montamos o referencial, a coordenada x inicial é 0, e agora reparem aqui que vamos ter v0, mas segundo o eixo do x. Como é que nós vamos fazer esta velocidade segundo o eixo do x? É muito simples, vamos usar para esse efeito trigonometria. Vamos decompor este vetor v0 nas suas duas componentes. Vamos ter assim aqui uma componente horizontal, à qual vamos designar v0x, e vamos ter assim aqui uma componente vertical, à qual vamos designar v0y. E estas componentes vão ficar definidas usando trigonometria, relacionando V0 com o ângulo de lançamento. V0x há de ser exatamente igual a V0 cosseno de θ. Reparem aqui, estamos a falar este ângulo θ, neste triângulo que a θ adjacente há de coincidir aqui com V0x, daí ficar V0 cosseno de θ. E V0y há de ser V0 seno de θ. Quer dizer que a minha equação paramétrica segundo o eixo do x, o x0 é igual a 0, e em vez de V0 vou ter V0 cosseno de θ t, e não vou ter aceleração, ou seja, a equação paramétrica segundo o eixo do x é exatamente esta. Segundo o eixo do y, já não vai ser a mesma coisa. Nós, segundo o eixo vertical, temos a aceleração, então vamos obter o movimento retilíneo uniformemente variado. Há de ser retardado na subida e depois há de ser acelerado na descida. Montando então as equações paramétricas segundo o eixo do y, nós vamos ter y0, que é igual a 0. O v0y vamos então definir como V0, vou escrever aqui laranja, vamos então definir como V0 seno de θ t. E agora cuidado, esta aceleração é a nossa aceleração gravítica, mas se olharmos para o eixo vertical e se definirmos o eixo positivo para cima,
não é? A aceleração gravítica aponta no sentido negativo. Então quer dizer, a nossa aceleração vai ter um sinal negativo aqui. Tem um sentido negativo. Então menos 1/meio de G, a aceleração há de ser a gravítica, T ao quadrado. Pronto, e desta forma temos as equações paramétricas montadas. Agora o que eu quero é obter a fórmula para o máximo alcance. E reparem que o máximo alcance nós vamos estudar neste ponto crítico. Neste ponto crítico havemos ter o máximo alcance. E neste ponto crítico, quer dizer, quando a bala faz o seu movimento e depois embate no solo, aí vamos ter o alcance. E neste ponto crítico nós temos algumas particularidades. O nosso tempo neste ponto é o nosso tempo de voo. Sabemos também que a nossa coordenada y neste ponto, da forma que definimos o referencial, é exatamente igual a 0 e neste ponto obtemos então o alcance máximo. Então olhando para estas duas equações paramétricas, para este caso não precisamos das equações paramétricas da velocidade, apenas servirão para este efeito estas duas. Para obtermos o alcance máximo, obviamente vamos ter que trabalhar com esta equação e para obtermos o alcance máximo nós vamos ter que substituir este tempo pelo tempo de voo, ou melhor, pela expressão que nos permite obter o tempo de voo. E como é que nós podemos obter esse tempo de voo? Trabalhando com a equação do y em função do tempo e substituindo nesta equação a coordenada y por 0 e resolvendo a equação em função do nosso tempo. E é exatamente esse processo que eu vou aplicar aqui já em seguida. Então, substituindo a coordenada y por 0, nós vamos obter a seguinte equivalência. Reparem que y é igual a isto tudo, então isto tudo será igual a 0. Vamos obter então vezes 0 seno de θ t, assim, o t não faz parte do ângulo, menos 1/meio de gt quadrado igual a 0. Como é que nós podemos resolver esta equação? Não é necessário aplicarem a fórmula resolvente. Reparem que em ambos os termos, aparece o tempo, não é? Aparece o tempo em ambos. Então, o que nós podemos fazer é fatorizar esta expressão para depois aplicarmos a lei do anulamento do produto. Fatorizando esta expressão, colocaríamos então o tempo, ou seja, aquilo que aparece em ambos os termos, em evidência. Para igualar o primeiro termo, se já temos lá o tempo, obteremos então vezes 0 seno de θ menos 1/meio de g, e reparem-se aqui nós temos t quadrado e já aqui temos t elevado a 1, quer dizer, teremos que colocar então t para igualar este segundo termo, isto igual a 0. Reparem que se neste momento aplicássemos a distributiva, quer dizer, obteríamos a equivalência anterior. Agora, aplicando o anulamento do produto, nós temos aqui um produto, uma multiplicação que é igual a 0, e só há de ser verdade se o primeiro fator ser igual a 0, ou então este segundo fator seja igual a 0. Então, vezes 0 seno θ menos, não igual, menos 1/meio de gt igual a 0. Isto aqui não me interessa, que é o que faz sentido, não é? O que faz sentido, reparem que eu estou a igualar a coordenada y a 0 e a equação vai-me dizer, ok, a coordenada y é igual a 0 neste ponto, que é no início, daí a primeira solução ser o tempo igual a 0, mas eu estou à procura da outra. Que vai ser esta expressão. Pegando nesta expressão aqui e resolvendo esta equação em função do tempo, podemos então passar este termo do tempo para aquele lado e depois fazer a leitura da equação aplicando a propriedade reflexiva da igualdade, ou seja, trabalhando a equação da direita para a esquerda, nós obtemos que 1/meio positivo, reparem se este termo é negativo, passando para o segundo membro, fica positivo, 1/meio de gt igual a V0 seno de θ. E resolvendo então esta equação em função do tempo, o 1/meio, quer dizer, o 2 está a dividir, passa a multiplicar e a aceleração gravítica
passa a dividir, obtendo então a expressão do tempo de voo igual, o 2 estava a dividir, passa a multiplicar, então fica 2 vezes 0 seno de θ a dividir pela aceleração gravítica. E então neste momento eu tenho a expressão do tempo de voo. Para obter então agora a forma do alcance máximo, eu vou trabalhar aqui com a equação paramétrica segundo o eixo do x, vou só retomar a sua expressão, era x igual a v0 cosseno de θt, então vou colocar aqui x igual a v0 cosseno de θ, cosseno de θ vezes então o tempo que era o tempo de voo, e substituindo o tempo de voo por esta expressão deduzida aqui, nós vamos obter que a fórmula do alcance máximo há de ser simplesmente igual a v0 cosseno de θ. Cosseno de θ, e substituindo o tempo de voo, vou colocar até aqui noutra cor, nós vamos ter vezes 2 v0 seno de θ sobre a aceleração gravítica. Agora, vamos trabalhar aqui alguns conceitos matemáticos e outros também trigonométricos. Eu podia reduzir, reparem que estamos perante produtos, estamos aqui em cima perante produtos, então podia aplicar a propriedade comutativa e multiplicar este V0 por este V0, o que me daria então V0 ao quadrado. Então obteria x máximo, ou seja, a fórmula do alcance máximo, igual a V0 ao quadrado, e depois ficava com 2 seno de θ cosseno de θ, isto então tudo a dividir pela aceleração gravítica. Agora neste momento vou tomar em atenção uma identidade trigonométrica que me diz que o seno de 2θ, ou seja, o seno de um ângulo duplo, é igual ao dobro do produto de seno de θ por cosseno de θ. Então eu posso substituir esta expressão 2 seno θ cosseno de θ pelo seno de 2θ. E obteria então a fórmula de alcance máximo, ficaria reduzida a isto. V0 ao quadrado vezes o seno de 2θ sobre a aceleração gravítica. E agora, tomando também atenção àquela referência inicial, que sempre que estamos a trabalhar, ou seja, o ângulo de lançamento para obterem o alcance máximo, esse ângulo de lançamento é exatamente igual a 45 graus, ou se quiserem pensar em radianos, π sobre 4, estão à vontade para isso. Mais uma vez, alerto para aqueles que estiverem mais interessados nesta dedução, podem ver então esse vídeo, tenho no canal na lista de física, onde a demonstração que realmente o ângulo para lançamento máximo é 45 graus, aqui vou simplesmente aplicar, e então reparem, aplicando isto, eu obteria que o alcance máximo seria igual a V0 quadrado seno, reparem que 2θ, o dobro de 45, é o seno de 90 graus. E o seno de 90 graus é exatamente igual a uma unidade. E então, finalmente, obtemos ou deduzimos que a expressão para o alcance máximo fica então reduzida a quociente entre V0 quadrado e a aceleração gravítica. Isto então, como queríamos demonstrar, obtemos a fórmula para o alcance máximo, que realmente é aquilo que nos estariam a solicitar na questão. Exato, mostra que permite calcular x máximo igual quadrado vezes 0 sobre a aceleração gravítica. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.